E aí, mano, tô aqui pra gravar o vídeo lá que a gente combinou, né? Eu vou tentar explicar pra você usando aquele conceito de abstrair tudo que não é importante nesse momento. Eu quero que você entenda o núcleo, a alma, o porquê que existe o Jest, para que ele serve, sem o monte de chantilly, de cobertura que existe em tudo que você vê quando você vai pesquisar, porque eu sei como é que funciona. A gente fica meio desesperado, é meio ruim de compreender como tem muita coisa envolvida e que não é para essa fase, né? Não adianta muito. Então, vamos lá. O Jest é um framework, certo? Então, um framework nessa altura do campeonato, você já sabe o que é, né? Então, ele é um pedaço de código que se encontra fora do JavaScript, ele é escrito, né, em JavaScript, que serve para poder ajudar a gente na criação de sistemas usando JavaScript. Assim como em qualquer outra linguagem, você vai ter a mesma lógica. Então a gente está aqui usando JavaScript, ele é um framework JavaScript. Para que ele serve? Ele serve para fazer testes em JavaScript. Mas que testes? Para quê? O que serve? Que testes são esses? Especificamente no nosso contexto aqui, a gente está se referindo a testes unitários, ou seja, os sistemas eles são feitos de vários componentes e a menor parte de um sistema é uma função, certo? A gente tem que testar se essa função ela está entregando o que a gente espera. Então, basicamente é isso, né? Eu escrevo essa função, escrevo uma classe, eu escrevo uma lógica lá no meu projeto que eu estou desenvolvendo, e aí eu faço um teste para saber se o comportamento da lógica está de acordo com o que é para ser. Porque se eu não testar, a chance de eu pegar um erro de lógica, um bug, quando ele tiver mais para frente, é de 100%. E quando a gente faz os testes unitários, por mais que ainda exista a chance de dar algum problema, de passar, é diminuída. Porque você consegue ver, puta, esse bagulho que eu escrevi aqui nada a ver, mano, vou ter que consertar. Você descobre isso fazendo os testes do seu próprio código. Então é um conceito que eu acho que não é dado o devido peso para ele, por mais que se fale nisso na faculdade e nos outros lugares. É uma parada que realmente é muito, muito, muito importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma estrutura mínima e te explicar os conceitos e funcionamento dentro dessa estrutura mínima, tá bom? Vamos lá. Então eu tô aqui com uma pastinha que eu criei ela com o nome Jest, certo? Vou abrir o prompt de comando. Vou criar um projeto Node simples do zero, né? Como que aqui cria? Vamos lá. Então é npm init. Né? Só o init, ele vai aparecer para a gente aquele negócio de ficar fazendo um monte de pergunta, né? Se eu coloco "-y", ele já cria diretão padrão, aqui, sem encheção de saco. Para o que a gente vai fazer agora é mais do que suficiente, certo? O que ele está falando aqui? Né? Isso aqui você já sabe, provavelmente, mas só repassando nunca é demais. Ele falou que ele criou esse arquivo aqui, ó, um JSON, um arquivo JSON com essas configurações. Se a gente colocar aqui code espaço ponto dentro da raiz da pasta, a gente já abre o VS Code diretão. Fica a dica aí se você também não souber, certo? Então aqui a gente já tem então um projeto Node cru, simples, a versão mais simples que você pode ter, que é assim que a gente aprende mais fácil, certo? Então estou aqui com o package.json, as informações, a mesma que ele apareceu aqui, apareceu aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Instalar o Jest. Lembra, o Jest é um framework. O framework ele está instalado de forma externa. Eu gosto de usar sempre o prompt fora do VS Code, né, igual eu te falei, então eu vou continuar usando assim. Os dois estão na raiz do projeto, beleza? O que eu vou fazer? npm e jest.
Tem aquela questão de usar o "-d" para instalar em ser uma dependência de desenvolvimento. Você já deve ter ouvido falar isso em algum momento ou não. Vou abstrair isso, não é importante para agora. Vamos só instalar o Jest mesmo, para você entender as paradas. Instalou. Quando a gente instala uma dependência, uma biblioteca, um módulo, tanto faz como você quiser chamar isso, o que acontecem duas coisas. O Node ele vai criar esse arquivo, package-lock.json. Ele é uma versão protegida, lock em inglês significa trancado, então é aqui que ele tem as configurações de todos os pacotes, né, as bibliotecas, tal, que já estão nativas do Node, como também as que a gente instalar. Né? O Jest ele não é nativo do Node, mas assim que a gente instala, ele cria, né, a primeira versão desse, né, arquivo aqui. Se a gente pesquisar aqui por Jest, pode ver que ele já tem aqui, ó, tem um Jest aqui. Então tem todas as configurações. Ó, até a casa do caralho, você vê que tudo isso aqui, tudo referente ao Jest. E aqui no Node Underline Modules, ele vai, é onde ficam os arquivos dessa biblioteca, né? Porque eu lembro quando eu estudava Python, que quando a gente importava alguma coisa, tipo, meio que falava assim, mano, parece que vem da onde? Vem do abismo, vem do além, né? Tipo assim, como que tá fora da linguagem? Quando eles explicam pra gente assim, ah, não, é porque você tá pegando um recurso que tá de fora da linguagem, tipo, mas assim, tá vindo da onde, né? No caso aqui do Node, né, em JavaScript, quando a gente cria, instala uma primeira biblioteca que vai ter coisas de fora, ele baixa da internet, então você pode ver que aqui ele sumiu da tela, mas ele faz na hora umas requisições HTTP lá pro site lá onde ficam armazenados os pacotes, o NPM, e ele baixa e instala aqui, aloca fisicamente aqui, ó, as informações. Então, se a gente vir aqui, achei aqui, ó, Jest, ó, você vê que tem, dentro dele mesmo existe um projeto de Node dentro dele, interno, e que vai ter arquivos JavaScript, ó, você vai ter arquivos com códigos, entendeu? Que é aqui que vai rodar as coisas mesmo. Então ele não vem do além. Quando a gente começar a usar os comandos e a estrutura do Jest, fique ciente que ele vai ser tirado daqui. A gente vai fazer importações que vão vir dessa pastinha aqui, sacou? Certo, vamos lá. Agora a gente vai passar para uma outra parte. Eu criei aqui então dentro desse projeto, agora, uma estrutura muito simples, certo? Aqui dentro eu criei uma pasta src. Src vem de source em inglês, que significa fonte, a origem dos dados, a fonte, entendeu? Então, toda vez que você vê isso aqui em um projeto SRC, significa source, que a tradução é fonte, origem, fonte no sentido de origem, tá? E aqui dentro eu criei dois arquivos, né? Vou abrir um chamado sum, S-U-M, que é de soma em inglês, e sum.test.js. Por que que precisa ter esse nome aqui? Toda vez que a gente fizer um teste, fizer um arquivo de teste, né, a gente está fazendo para testar um código que está em um outro arquivo, certo? E é uma boa prática você colocar o nome do arquivo onde vão ser executados os testes com o mesmo nome do arquivo original, só que antes do nome do .js você coloca .test. Então, nesse caso aqui, soma JS, soma.test.js. É uma questão de boa prática. Não significa que os testes executados na hora de rodar, eles não vão rodar, nem nada. Mas é para você deixar sempre o projeto organizado e encontrar sempre uma relação entre uma coisa e outra. Né? Para manutenção, para o próximo cara que for mexer, conseguir achar rápido o arquivo de teste daquele arquivo testado e tudo mais. Beleza?
É, Aí, tá aqui. O arquivo soma, ele tem uma função soma que recebe dois parâmetros, A e B, e isso retorna os dois valores somados. Aí eu exporto, né? Eu estou usando aqui a sintaxe de exportação do JavaScript. Então, module.exports, o nome da função, estou exportando essa função. E aqui no arquivo de testes, eu estou importando essa função. Muito importante, isso aqui fica bem claro na tua cabeça. Pratica, né? Mesmo com esses exemplos assim bem básicos assim de importar uma função, importar alguma coisa, vai testando, vai brincando. Então aqui eu estou importando ele, estou colocando aqui o mesmo nome para poder. Eu podia chamar isso aqui de gelatina, mas estou mantendo o mesmo nome para manter uma unidade, manter a organização, certo? E aí eu estou criando aqui um teste. Então aqui, né? Como que funciona o Jest? Eu estou criando aqui chamando o teste, ó. Deixa eu comentar isso aqui para você. Ó. Então vamos lá. Aí é onde o pulo do gato começa, que eu sei que começa a ficar meio complicado, né? Para ter o primeiro contato. O que é teste? Ó, teste. Como que o VS Code sabe que se eu escrever teste é alguma coisa existente? Eu não declarei essa função em lugar nenhum, ela não existe em lugar nenhum. Como que eu vou escrever teste igual tá aqui? E o que diabo é isso? O que está acontecendo? Hein? O que acontece? Lembra que eu falei que tudo que é instalado das bibliotecas vem para cá? O Jest foi instalado, ele está aqui e ele está fornecendo para a gente acessar em qualquer lugar do nosso código, desde que esteja dentro desse escopo, né, junto ao lado dessa pasta ou coisas dentro, não fora. Se eu vim aqui e abrir o meu VS Code aqui, ó, fora do projeto, ele não vai reconhecer. Mas aqui, ó, tá vendo? O Node Module está junto, ó, é uma pasta paralela, certo? E o arquivo está aqui dentro, ou seja, ele está do lado, está na mesma categoria de nível aqui no VS Code. Então, todos os arquivos que eu tiver dentro daqui, né, desse escopo, né, a palavra escopo é muito importante, eu vou estar conseguindo acessar recursos e tudo que tiver dos módulos, das bibliotecas que eu instalei, certo? Então, eu estou aqui com o Jest está instalado, a pastinha dele está aqui dentro, Jest aqui, ó. E aí, tô aqui bonzão. Então, se eu digitar aqui teste, é uma função disponibilizada já pelo Jest, entendeu? E eu posso utilizar esses recursos. Então, o teste ele é uma função usada pelo Jest. Calma aí que eu acabei de lembrar de um bagulho que pode ser confuso para você, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, vou deixar, dar um passo para trás, explicar outra parada, ó. Vamos lá. Teste é uma função do Jest, certo? Ó, se eu clicar aqui, ele vai completar. Isso aqui é por causa de um outro lance meu. Eu instalei um plugin, né? Que ele já faz para já completa. Mas no CEO pode ser que não aconteça isso, certo? E o teste é o quê? Ele é uma função. Eu abri, fechei ele aqui no Jest. E aí ele espera coisas, né? O que ele espera? O teste. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ele pede que. Um teste. Perdão aí, mano. Dei uma viajada aqui. O teste ele pede parâmetros. Então a primeira coisa que o teste pede é um título. Certo? E eu posso escrever aqui, tipo assim. Teste da função sum. Ó, teste função sum. Esse título ele tem que ter a ver com o que você vai colocar. O que vai rolar nesse teste, o que você espera que ele aconteça, tá ligado? Alguma coisa assim. Aqui a gente já tem o exemplo. Então eu vou descomentar ele de novo.
para te explicar, certo? Então, o primeiro parâmetro dessa função é isso aqui. O segundo parâmetro, tá vendo que tem uma vírgula? É uma outra função. É aí onde que eu acho que onde começa a complicar para você, porque é pela aquela razão de que a gente falta conceito, falta coisa antiga, falta coisas anteriores para você conseguir compreender um conceito, conseguir compreender uma coisa que está vendo agora, né? Uma das coisas que eu pedi para você estudar, que eu te passei, é uma coisa chamada callback. Callback são funções passadas por parâmetro para outras funções. Ou seja, o jest ele espera que a gente passe por parâmetro para essa função dele, essa funcionalidade aqui, uma função callback. Então, ó, se eu arrancar isso aqui, eu tenho uma função normal com a aparência que você está familiarizado, certo? Só que se eu coloco isso aqui, dá uma bagunçada visualmente, eu sei. Mas olha só, é uma função, mano, né? Uma função direta que ela está sem nome, né? Mas se a gente vir aqui e usar essa sintaxe aqui, ó, const x colocar igual, você vê que é uma função daquele jeito que a gente escreve, né? Que é uma das opções de escrever função, certo? Voltar aqui. Então, o segundo parâmetro de teste é uma função callback, ok? E aqui entra o seguinte: expect, ou seja, eu espero que a chamada de sum, ou seja, eu estou chamando ele aqui, certo? Chamando já dentro, poderia vir aqui, ó, e fazer assim, const res é igual sum e colocar o res aqui, poderia, mas não é necessário, né? Com o tempo, você vê que quanto mais linhas você puder economizar, é melhor, entendeu? Tipo assim, é uma boa prática. Então, então eu espero que a soma de 1 mais 2 dê 3. Afinal, é isso que a minha função faz, certo? Return A mais B. Eu espero que ela dê 3. Ok? Beleza. A minha função ela tem que voltar 3, porque a lógica é essa. Se eu coloco A um valor e coloco B outro, e o retorno, eu espero que ele retorne um mais o outro. Como eu sei na vida real que 1 mais 2 é 3, eu espero que essa lógica funcione. Então, assim, tá aqui um cenário mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, assim, bem simples, né, de como que funciona isso. E agora a gente vai passar para o teste, tá? Como que eu testo? Aí entra uma outra coisa. Ó, aqui no package.json, talvez você já tenha visto ou talvez não, ele tem essa parada aqui chamada scripts, certo? Aqui em scripts eu posso fazer o seguinte, é aquela lógica de objeto. Eu posso vir aqui, escrever um valor, uma chave, né, alguma coisa para chave, então eu vou colocar assim, ó, teste Charles. Já tem um teste aqui, mas é só para você ver funcionando, certo? 2 pontos, outra coisa. Não sei se você vai lembrar, mas aqui em casa eu te falei que para executar os testes, basta digitar jest lá no CMD. Mas em projetos reais, às vezes os testes eles estão personalizados, eles têm alguma coisa a mais, algum comportamento que foi estabelecido para aquele projeto e tudo mais. Então, às vezes, você não pode simplesmente rodar jest, você tem que rodar o que foi estabelecido aqui. Né? Então, são scripts, são comandos para a gente rodar, para a gente fazer coisas do projeto, certo? Então, eu vou colocar aqui jest.
E quando eu for na raiz do projeto, em um prompt, seja aqui dentro do VS Code, seja fora, como eu gosto de usar, se eu rodar isso, ele ativa esse. Entende? Eu ativo esse, ele ativa esse. E a gente vai fazer os dois. Então vamos lá. Ó, tô na raiz do projeto, tem um teste, tô diretão aqui, jest, opa, teste, Charles. Deu erro. Eu escrevi errado. Ah, lógico. Quando eu rodo o script, eu não rodo ele direto, né? É npm run, ou seja, npm execute teste Charles. E aí ele vai rodar. E aí ele passou. Certo? Guarda isso, ó. Eu executei isso aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Passou. Pass, verdinho. Beleza? Se eu vim aqui e agora eu não espero que ele seja 3, eu espero que ele seja 0 e 1 mais, né, 1 mais 2 não é 0, é 3, olha o que acontece. Dessa vez eu não vou rodar com npm run, test charts, eu vou rodar só jest, só. Falhou, falhou bem falhado. Porque ele esperava 0, ele esperava 0 e veio 3. Entende? Então aquilo que você espera tem que estar alinhado com aquilo que a solução, né, que a execução do código vai retornar, da função vai retornar. Sacou? E uma outra coisa, vamos entrar agora em um outro ponto. O que é isso aqui? Expect, to be, hein? Mesma coisa, o teste está sendo acessado aqui das páginas, essas palavras aqui estão sendo também, das pastas, né? Também estão sendo puxadas daqui. As terminações, expect, to be, to equal, mano, tem um monte. Aí não tem como fugir, você tem que ler documentação, entendeu? Para entender o que cada um faz, né? Tipo assim, isso aqui é a versão mais básica, entende? Que existe. É esperar que o resultado de um seja seja algo, né? E aí existe to be, que é seja, existe to equal, que é tipo, seja igual, né? Que tipo, por exemplo, eu tô com um lance aqui, ó. Deixa eu ver. Uma parada assim, ó. Ó, existe esse aqui. Isso aqui é o básico, é continha. Mas quando a gente começa a mexer com objetos, e aí objetos, aí você já precisa verificar se ele é igual, né? E aí, por uma questão de conhecimento de dados, de como funciona a estrutura de dados, para verificar se um objeto é igual a outro, né, a linguagem de programação ela verifica coisas em memória e tal, então já é um método diferente. Ó. Entende? Para números é um to be, quando é objeto é to equal, e aí tem outros. E aí vale verificar a documentação, vale perguntar para o chat GPT, entende? Mas eu queria ver se com você, se com esse exemplo aqui, o conceito mínimo ficou claro para você, né? Vê aí o vídeo, me dá um feedback, vê se você entendeu, pode mandar as dúvidas do minuto, aí você me fala qual é a parte que você quer que eu explique de novo, alguma coisa assim, demorou? E aí dá um salve.